Graça e paz, igreja. Deus abençoe cada um. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que nesse domingo o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua meditação, na sua oração, nos seus louvores que serão entoados. Enfim, que o Senhor seja o centro, seja a razão da nossa vida, da nossa manifestação, da nossa glorificação, seja o centro de tudo e de todos, porque Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, é o nosso Pai amoroso, é aquele que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, que esteja tudo em paz nos lares de cada um e vamos dar continuidade ao texto do Salmo 23. Hoje nós vamos tratar da parte A do versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Gente, esse versículo é tão profundo. Ele mostra todo o cuidado, toda a dedicação, todo o trabalho que o Senhor tem para cuidar, para tratar, para preservar as nossas vidas, para nos fazer crescer, né? Para nos fazer caminhar com Ele e entendermos aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, né? Como nós vimos no versículo anterior, quando caminhamos, né, pelo vale da sombra e da morte, né, o pastor das ovelhas leva o seu rebanho sobre aquelas íngremes e escuras e perigosas passagens entre as montanhas para subir, né, ao alto das montanhas. É justamente o trajeto que eles tinham que fazer para alcançar essa mesa preparada para as ovelhas no verão, né? Como já vimos, né? As ovelhas pastavam em suas fazendas na primavera, e aquelas regiões, por serem muito áridas, né, muito secas, na época do verão não havia pastagem, então os pastores tinham que procurar outros lugares. Então o que acontecia? Nessa época de primavera, enquanto as ovelhas estavam em seus apriscos, estavam desfrutando, né, do pasto da primavera, da erva fresca, da relva recém depositada naquele lugar, o pastor estava preparando a mesa para as ovelhas em outro lugar, né? Então o termo mesa aqui tem justamente a ver com o planalto, né? A parte alta das montanhas, é o termo designado tanto nos Estados Unidos como na Europa e em várias regiões da África até o Oriente Médio, o platô, né? A parte plana no alto das montanhas, para onde os pastores tinham que levar essas ovelhas. E quando nós vemos isso, né, durante a primavera, durante o período que naquelas regiões baixas havia alimento, havia descanso, havia suprimento, o pastor estava lá nas partes altas, né? O que ele estava fazendo lá? Ele estava preparando diques para quando derretesse totalmente a neve no alto
da montanha ela ficasse a água represada, a água fresca, a água limpa represada, para que as ovelhas pudessem passar todo o período do verão ali em cima da montanha, sem que faltasse água. O que ele fazia? Escolhia os melhores terrenos para que as ovelhas pastassem, sem que houvessem lugares perigosos para elas se machucarem ou para elas caírem em algum buraco ou algum abismo perigoso. Ele já providenciava o alimento para as ovelhas, ele levava os sais, ele levava os compostos necessários para misturar na terra, para que os animais pudessem se abastecer das substâncias necessárias para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. O que mais que ele fazia? Ele ia removendo de todo o terreno as ervas venenosas, as ervas perigosas para os animais, que poderiam deixá-los doentes, que poderiam enfraquecê-los, que poderiam atrapalhar o processo de desenvolvimento e crescimento do rebanho. Então o pastor, ele fazia isso todo ano. Ele atravessava esse vale de sombra e de morte, ele preparava o caminho, ele preparava o terreno, ele preparava a água, ele limpava o terreno, ele colocava as substâncias necessárias para que as ovelhas se desenvolvessem. E Deus, ele faz a mesma coisa com cada um de nós. Apesar de nós não entendermos o porquê de certas coisas acontecerem em nossas vidas, apesar de não entendermos o porquê de certas caminhadas, de certas dificuldades que nós passamos, Deus está no comando de todas as coisas. Jesus está preparando o caminho e preparando a mesa diante dos nossos inimigos, para que não sucumbamos, para que não caiamos diante das dificuldades, para que não passamos aflições desnecessárias, tanto na nossa vida física, como na nossa vida principalmente espiritual, dando o escape para todas as coisas. Nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos que atravessar as aflições desse mundo, sabendo que o nosso Senhor Jesus já foi à frente, já preparou lugar, já preparou o lugar, o espaço necessário para que não sucumbíssemos diante dessas aflições. Então você imagine você atravessar um verão do deserto, um verão sem água, um verão sem alimento. Então ele te força a uma caminhada, uma subida, atravessar um vale diante, como já falamos, dos animais perigosos, dos coiotes, dos ursos, dos leões, dos animais venenosos, das cobras, dos escorpiões, e nós vencemos tudo isso para chegar nessa mesa colocada pelo Senhor para suprir as nossas necessidades. E não pense porque você chegou na mesa, que Deus te colocou na mesa, que as dificuldades foram vencidas, que foram atravessados os vales, foram atravessados os inimigos, que ali, naquela mesa, preparada, tratada, servida pelo Senhor, os inimigos não vão tentar te subtrair do rebanho. Nós temos que estar em constante e prevenida, vamos dizer assim, atenção dobrada, estarmos sempre vigilantes, como diz a palavra do Senhor, porque constantemente o inimigo das nossas almas vai querer nos tirar da presença do Senhor, vai querer nos tirar essas maravilhas
que nós estamos vendo no Salmo 23, preparadas pelo Senhor, preparadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos desfrutar e caminhar diante dele com todas essas obras preparadas para a nossa vida. Então, quando o rebanho atravessava aquela fenda, né, como nós já tratamos, e chegava àquele platô, né, aquela planície em cima das montanhas, eles iam encontrar o que? Erva fresca, né? O crescimento de muitas plantas e muito pasto necessário para que aquele rebanho atravessasse todo o verão escaldante, podendo usufruir daquela região. E é tão interessante o processo, né, que a gente vê na primavera o rebanho pasta na sua própria área, na sua própria região, né? No verão subia para o platô para o processo de crescimento e engorda do rebanho, para que no outono, no começo do outono, essas ovelhas voltassem para as suas devidas regiões, né? E pudessem ali usufruir do restante do pasto, né? Que haviam em suas fazendas, né? Que cresceu nesse período que o rebanho não estava lá, da relva, provavelmente uma relva menos suculenta, ervas menos que atenderiam menos às necessidades, mas teriam o que comer nesse período para passar o período do inverno, né? Com o peso ideal, o peso correto, para que com um suprimento de alimento menor, elas pudessem atravessar o período do inverno tranquilamente. O que nós temos que entender para as nossas vidas, para a nossa caminhada, é que se nós não tivermos uma disciplina, uma conduta de busca, de estudo da palavra, de leitura da Bíblia, de oração, a sua maneira, do seu jeito, sem imposição, de um modo natural. Tem que ser algo que venha de encontro à tua necessidade, né? Você tem que sentir essa necessidade de estar na presença do Senhor, de colocar o seu coração na presença do Senhor, de buscar mais da presença do Senhor. Esses períodos de inverno, eles podem chegar nas nossas vidas. E se não estivermos abastecidos, se não estivermos cheios, né, de uma boa palavra, né, de uma presença do Senhor impactante no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, nós podemos não conseguir atravessar esse período de inverno, né? Nós podemos ficar no meio do caminho, poderemos sofrer as consequências de não termos usufruído da mesa que o Senhor colocou à nossa disposição quando foi o momento, a hora certa de estarmos usufruindo dela, de estarmos nos alimentando dela, de estarmos cheios daquilo que o bom pastor proporcionou para as nossas vidas.
Então, se você analisar os passos aqui do Salmo 23, você vai ver que não eram só as ovelhas, então, que subiam para a mesa para usufruir daquele lugar, não eram somente as ovelhas que atravessavam o vale da sombra e da morte para estarem naquele lugar. Podemos imaginar que talvez pela altitude e pelo período ali fosse um lugar muito mais agradável do que a planície, né? Do que estar nas partes baixas, né? Num clima de deserto, um sol ardente, um clima árido, muito quente. Então poderíamos pensar que os animais, de um modo geral, os animais que atacam as ovelhas, os carnívoros, né? Os animais de rapina todos, e também faziam o mesmo trajeto, porque na natureza se cria o hábito da sobrevivência. Então eles, sabendo que ali haviam rebanhos de ataque fácil, né? De carne fresca e fácil de ser conseguida, esses animais também subiriam para essas mesas e esses platôs, né? Só que eles não contavam com o olhar vigilante do bom pastor, que é isso que faz toda a diferença, né? É aquele que abandona, deixa de lado 99 ovelhas para socorrer uma, porque ele sabe que todas são importantes, todas têm o seu valor, todas necessitam da sua presença, necessitam do seu cuidado, necessitam do seu carinho. Então, meu irmão, minha irmã, essa mesa está posta para mim, para você. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É a mesa mais importante que o nosso pastor colocou à nossa disposição. É a mesa que propiciou a cada um de nós a liberdade em relação ao pecado, em relação ao poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas. É a mesa posta que propiciou para cada um de nós a aliança com Deus. É a mesa posta que faz com que nós possamos ter novamente a alegria da comunhão com o Senhor, poder estar na presença do Senhor, receber do Senhor o Espírito Santo dele, o Santo Espírito que age em nossas vidas, que nos renova, que nos transforma, que nos torna filhos de Deus. Essa mesa posta pelo bom pastor não tem preço que pague tudo que está sobre ela, né? E nós temos que entender que enquanto nós estamos desfrutando daquilo que há sobre essa mesa, sobre a mesa posta pelo bom pastor, os inimigos estão ao nosso derredor procurando levar aquele que não deu valor, que não tem entendimento ou que não está interessado naquilo que o bom pastor colocou sobre a mesa, né? Tanto que os alvos de ataque dos animais de rapina são as ovelhas que ficam distante do rebanho, ficam distante dos lugares preparados pelo pastor para que elas possam comer com tranquilidade e segurança. Então,
Viva a sua vida com aquilo que o Senhor designou para ela. Viva a sua vida na presença do Senhor. Caminhe a sua vida e encaminhe a sua vida de uma maneira com que o Senhor se agrade dela. Não queira alcançar e não queira fazer nada que vá te tirar da presença do Senhor, porque ali o leão ruge e o leão traga quem se desviar, quem estiver longe desse caminho, quem estiver longe do que o Senhor tem preparado para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Não seja uma ovelha teimosa, não seja uma ovelha aventureira, não seja uma ovelha que não confia no seu pastor. Isso pode custar muito caro. Amém? Então, o texto nos leva a essa meditação. O texto nos faz entender que os inimigos continuam em todos os lugares. Os inimigos continuam procurando te derrubar. Os inimigos continuam procurando te tirar da presença do Senhor. Ele não precisa matar o seu corpo, eles não precisam fazer com que você vá ao sofrimento, com que você fique doente, com que você passe necessidades. Eles só precisam que você saia do meio do rebanho que segue o bom pastor. Só isso já é sinal de vitória para eles. Amém, pessoal? Fiquem com Deus. Um bom domingo, maravilhoso domingo para vocês. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Preparem na sua casa o suco, o pão, que o pastor Soares hoje vai levar à meditação da ceia e a celebração da ceia. Essa mesa está posta para você. Essa mesa foi colocada pelo bom pastor Jesus Cristo. Faça com que essa mesa seja posta na tua casa, no teu coração, na tua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Um beijão para vocês, bom domingo e até semana que vem, se Deus assim permitir.